Graça e a paz de Senhor Jesus para todos, amém? Tem que fazer esse momento aqui porque está gravando, né? Para os irmãos que estão em casa também, né? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos de escatologia, né? Estamos estudando aqui em ênfase o livro de Apocalipse, né? E desde já eu quero dizer que a gente parou nas 7 igrejas do Apocalipse, mas eu não vou me deter às 7 igrejas, porque ali são exortações diretas àquelas igrejas, para nós também, obviamente, né? Mas eu vou estar pregando uma série de pregações no domingo sobre essas igrejas, amém? A gente não se deter a elas, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, levante sua mão e pergunte. Se por acaso você quiser acrescentar alguma coisa, por favor, também levante sua mão e pergunte, tá bom? E é muito importante você prestar atenção, porque nós encerramos a primeira sessão de Apocalipse. Eu já expliquei aqui que o livro de Apocalipse, ele se divide em quantas sessões, quem lembra? Em 7 sessões. 7 sessões. O capítulo 1 ao capítulo 3 é a primeira sessão, que mostra Cristo glorioso, as 7 igrejas do Apocalipse, né? A questão mais assim, natural, né, da igreja, que eles viviam, a perseguição, seus problemas, seu pecado. Mas a partir do capítulo 4 em diante, irmãos, a coisa sobe um nível. A segunda sessão vai mostrar agora justamente o Cristo vencedor, que morreu, mas que venceu, e vai mostrar a divisão, né, sendo desatados os 7 selos da história da humanidade. Isso é muito profundo, amém? Então, o contexto aqui, irmãos, que a gente viu, né, Cristo ele alerta a sua igreja a se arrepender, a conhecer mais de Cristo. Ele revela a Cristo o que vai acontecer, ele consola a igreja diante das perseguições, mas agora a coisa vai ficar diferente. Por quê? Escute bem, preste atenção. A segunda divisão do capítulo 4, vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Ela vai mostrar da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Amém? Vai mostrar o quê? Da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Segure isso, por favor. Também vai mostrar a visão do trono de Deus, Deus no trono, né? O Cordeiro morto e ressuscitado, e vai mostrar também a punição do mundo. Os 7 selos vai mostrar a punição do mundo e a vitória da igreja e o juízo final. Olha que interessante, vai ver tudo isso do capítulo 4 até o capítulo 7. É a punição do mundo, né? Deus julgando o mundo. Por quê, irmãos? É bem verdade que o mundo ele persegue a igreja, pisa no calo da igreja. Isso não fica impune não, viu? Quem persegue a igreja do Senhor tem que ter muito cuidado, porque ela tem um Deus que zela muito por ela. Amém? E também vai mostrar o juízo final, né? O desespero dos homens sem Deus. Isso aqui é muito bom. Mas eu já falei isso aqui, preste atenção. Eu quero enfatizar isso aqui, porque a partir daqui eu vou começar a explicar melhor essa questão. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse ele não pode ser interpretado de uma forma cronológica, ou seja, sequencial. O livro de Apocalipse não são eventos sequenciais, não são. Os 7 eventos, amém, até o capítulo 20, que vai ser a vitória da igreja, o arrebatamento, né, o novo céu e a nova terra, até o capítulo 20, contam a mesma história, com visões diferentes. Por exemplo, do capítulo 4 ao capítulo 7, vai contar justamente os 7 selos sendo desatados. Estão me entendendo, amém? Do capítulo 8, né, em diante, vai contar aqui as 7 trombetas. É sequência, pastor? 7 selos, depois 7 trombetas? Não. As 7 trombetas agora não é mais a vitória da igreja, é mostrando o terror do mundo. Quem está me entendendo? É a mesma história que vai acontecendo, ele vai contando outras vertentes. Quem está me entendendo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Coronavírus é uma doença, certo? Está acontecendo no mundo, não está? Chikungunya também é doença, também está acontecendo no mundo, não é verdade? Se eu contar a história do coronavírus e depois contar a história de chikungunya, é a história do mesmo povo, da mesma humanidade, da mesma realidade. Quem entendeu? Ok? Então, não são histórias sequenciais, são histórias da mesma realidade. Ficou claro isso? Ficou claro? Amém? Então, vamos continuar, né? A visão do trono, né? Vamos para o capítulo 4. Antes da gente ler, só mais uma observação que é muito importante. A visão agora é mais elevada. Mais elevada. Então, os símbolos vai ser mais difícil de interpretar.
obviamente. Né? Os eventos serão mais fortes. Por exemplo, você vê o Cristo, que isso é bom ver Cristo, né? É glorioso no meio da igreja, mas agora você vai ver, por exemplo, uma besta que emerge do mar. Estranho, né? Uma besta que emerge da terra. Quando eu era menino, eu já falei isso aqui, quando eu era menino, eu tinha medo de ler Apocalipse. Uma besta que sai do mar, assim, meu Deus do céu, né? Então você tem que saber interpretar aquilo ali, ok? Vamos para o capítulo 4, diz assim: depois destas coisas, amém? Olha para cá, essas coisas que ele está falando aqui não quer dizer tempo cronológico não, depois desses eventos, ok? Depois que eu vi isso aqui, depois, não é tempo humano não é, passou uma hora que eu fiquei vendo o capítulo 3, não, ok? São sessão, acontecimentos, vamos ler? Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. A porta aberta aqui, irmãos, a gente tem que entender que não é uma questão literal, tá? Tem uma porta aqui, ele vai passar pela porta. Porta, no texto bíblico, significa acesso a Deus, acesso à revelação, ou seja, João, você viu coisas muito profundas até aqui. Você só viu o Cordeiro de Deus, você viu Jesus Cristo no meio da igreja e caiu como morto. E agora o que você vai ver é mais profundo ainda. Entendeu? Ou seja, você vai se aproximar mais ainda da realidade celestial. Quem está me entendendo? Amém? Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, verso 16. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque nós não tínhamos o céu aberto a nós. Quem está me entendendo? Cristo, ele abriu o céu para nós, irmãos, em sua glória, pelo sacrifício da cruz. 3,16 de Mateus, vamos ler? Batizado Jesus, logo da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Meu irmão, quem antes de Jesus, você viu o céu se abrir assim, e você viu o Espírito Santo descendo? Ninguém. Então, isso aqui é um feito do próprio Jesus, amém? Aí você abre lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, verso 51. João 1, 51, vamos ler? Diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do... Isso é fantástico, irmãos. Jesus, ele trouxe uma realidade sobrenatural, espiritual para a igreja, para o reino de Deus, até nós. Os anjos subindo e descendo, aberto. Irmão, isso aqui é uma coisa que não se vê em nenhum profeta, só Cristo faz isso. É invenção? Abra lá em Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Você conhece essa história, meu irmão? Atos, capítulo 7, versos de números 55 e 56. A morte do diácono Estevão. A diaconisa aí, viu? Diácono, se oriente, viu? Diácono tem responsabilidade espiritual, viu? O primeiro mártir da igreja foi um diácono. Forte demais. Amém? 7,55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o que, irmãos? Os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus, ele trouxe uma realidade, irmãos, para os seus apóstolos, seus discípulos, seus filhos, seus seguidores, de espiritual tremenda. Ou seja, João, ele conseguiu ter acesso a uma nova realidade. Então, porta no céu aberto, irmão, significa acesso a Deus, amém? Volte para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Amém? Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo. Lembra a primeira voz, que foi a voz de Jesus, né? Lembra no capítulo 1? Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui
e te mostrarei as coisas que vão acontecer. Amém? Só observação. Ele está dizendo, sobe para aqui. Algumas pessoas pegam esse texto, eita, então ele foi arrebatado. Isso aqui representa arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Não. Ele sobe para aqui. Em seguida, o versículo 2 vai dizer, imediatamente eu me achei em espírito. Ou seja, João, ele viu uma porta que representava acesso a Deus, acesso a mais intimidade com Deus e verdades celestiais. E ele disse, eu vou entrar por essa porta, vou abrir a porta, vou... Não, ele de imediato se achou em espírito. Ou seja, eu tenho um acesso, eu cheguei a esse lugar celeste. Entendido até aqui? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Sobe até aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, isso aqui é justamente, João, você vai ver agora, o que vai acontecer é posterior que você viu das igrejas. Verso 2, imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Antes disso, irmãos, trono aqui, não interprete de forma literal. Muitas pessoas, quando eu era mais novo, né, quando eu era menino, eu achava que no céu ia ter um trono, e tem muitas músicas, irmãos, heresias natas, né, são muitas heresias, que escrevem, vou contar um coral no céu, vai estar lá dentro do trono, Deus sentado, a gente cantando, né, e eu achava que quando no céu, vai ser o seguinte, aí vai estar lá no céu, e vai ficar, santo, 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 durante toda a eternidade, santo, santo, santo. Irmãos, vamos ser sinceros, irmãos. Isso é chato, irmãos. A gente foi olhar assim, é chato. Pastor, mas lá no céu, vida da glória no céu. O céu não será da glória a eternidade toda, não, irmãos. O céu será uma nova vida, amém? E vamos estar falando sobre isso no capítulo 20, mais à frente, não vou adiantar. A nova Jerusalém que desce do céu vai ser uma vida glorificada em Deus, irmãos, sem pecado, amém? Então, deixa eu explicar isso aqui. Primeiro, porque não pode ser literal. Porque trono, isso aqui na literatura judaica, é um símbolo que representa poder, majestade, amém? Porque se isso aqui for um trono literal, irmão, a gente tem um grande problema no capítulo 3, verso 21. Leia comigo aí, de Apocalipse. Capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu... assim como também eu venci e eu me sentei com meu Pai no seu trono. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um trono lá no céu, que Deus senta, aí Jesus venceu a morte, sentou com Deus, foi no colo, como é que foi? Aí depois vem a gente, a igreja, todo mundo senta também nesse trono. Como é que pode isso? Não podemos interpretar, irmãos, isso aqui de forma literal. Não podemos. Amém? E não é que vai sentar, não tem um trono lá branco, não. Não, nada disso. Você quer ver uma coisa? A ideia de trono é uma criação, irmãos, da idade média não, perdão. Da idade da antiguidade, que os reis que eram os tronos para glorificar alguém. Mas Deus, ele é glorificado, ele é rei, ele é soberano. Antes de existir trono, não é? Obviamente que é, irmãos. Então, trono aqui representa o quê? Poder, majestade, ok? Amém? Alguma pergunta? Ficou claro, né? Então, quando você vê um trono lá, não fica achando que vai ser santo, 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 santo. Pastor, mas e aquela visão? E aquela visão que Isaías teve no capítulo 6? Que viu Deus sentado no alto e sublime trono. Irmão, escute bem. Deus estava se revelando a Isaías, amém? Deus estava se mostrando a Isaías para ele entender a realidade espiritual. Quem está me entendendo? Então, isso aqui é como Deus se manifestou. Irmãos, Deus, ele é tão mais profundo, tão mais sublime, que a nossa mente humana não consegue conceber. A gente não consegue. Lá em João capítulo 17, verso 2 em diante, vai dizer que a eternidade, escute bem, o que é a eternidade? Como vai ser na eternidade, pastor? É conhecer a Deus eternamente. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais Deus tem para se revelar. Não, por exemplo, vai ter um momento que o irmão Tuxi e a irmã Iana, que são casados, eu já conheço essa mulher de tudo, eu sei os gostos dela, eu sei os gostos dele, mas mesmo assim eles têm uma coisinha que, né, descobrem do outro. Agora imagine Deus, que é um ser eterno. Amém? Ficou claro isso? Amém?
Vamos pular para o versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Olhe para cá, meu irmão, isso aqui está um nó na cabeça de muita gente, inclusive muitas heresias de militantes, ataques à igreja, vem disso aqui. Vamos lá, presta atenção. Por exemplo, quem aqui já escutou algum militante, algum movimento aí, perdido na cabeça, dizendo que Jesus é negro? Jesus era negro, porque lá em Apocalipse diz que ele está sentado com uma pedra de jaspe, né? E jaspe é uma pedra meio marrom, meio negro. Quem já escutou isso? Escutei muito isso, irmãos. Primeiro, o texto está dizendo aqui que quem está sentado não é Jesus, já está errado aí, tá? É Deus, é o Pai, amém? Porque Jesus é a voz que, como trombeta, que está clamando, quem está entendendo, amém? Segundo, a gente tem que entender que a gente não pode interpretar Apocalipse de forma literal, já entendemos isso, amém? Então, o que significa isso, irmãos? Jaspe, primeiramente, ela não tinha uma cor só. Ela era uma pedra muito valiosa, mas tinha uma cor só. Geralmente as cores eram mais marrons, né? Mais escuras, né? Meio avermelhada, porque era mais fácil de encontrar. Agora, preste atenção. Qual é a pedra mais cara? A que se encontra fácil ou a que se encontra difícil? A que se encontra difícil, certo? Então, geralmente, a jaspe ela tinha marrom, verde, amarela, tal. As mais difíceis são as verdes. Então, os reis, quando eles usavam as pedras de jaspe, como alguma joia, ele usaria a pedra marrom ou a pedra verde? A verde, obviamente, né, irmãos? E outra coisa, a pedra de jaspe também, ela tem um significado em Apocalipse. Abra lá em capítulo 21 de Apocalipse, verso 11. Capítulo 21, verso 11 de Apocalipse. Eu vou ler aqui, irmãos. Eu gosto que os irmãos leiam para a gente interagir, mas porque está gravando, tá bom? 21, 11 diz assim: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ou seja, volto para o capítulo 4. A palavra grega para preciosa é iáspide. Iáspide é uma pedra que brilha muito. É uma pedra que representa brilho, glória, riqueza. Quem está me entendendo? Então, o que João está dizendo, olha, quando eu olhei para aquele que se assenta no trono, ele brilha muito, ele é uma pedra preciosa, não está ali falando de cor, está dizendo que essa pedra, ela com uma glória no seu furor, sabe quando a pedra está bem polida, Motuxa, que a gente limpa ela, que ela fica bem limpinha, bem brilhosa, é isso que o texto quer dizer, aquele que está sentado sobre o trono, ele tem glória, brilho e majestade, amém? Ele continua dizendo no versículo 3, era um aspecto, né, de pedra de jaspe e de sardônio. O que é sardônio? Sardônio é outra pedra preciosa. Muitos estudiosos dizem, né, que ela tem esse nome porque ela foi encontrada na cidade de Sardes, né, que a igreja de Sardes tem a igreja de Sardes. Por isso que ela é sardônio, né? Era uma pedra, Gessé, que ela era uma pedra, parecia que ela estava pegando fogo, flamejante. Os meninos aqui vão entender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Quem já jogou bola de gude, ou bola de fone, tinha aquelas bolas de gude, não era, Vinícius? Que era brilhosa por dentro, né? Que tem um negócio aí que você está pegando fogo, você, né? Bonita. Essa pedra era desse tipo. Então ela parecia ser uma pedra que está pegando fogo, flamejante. Quem está me entendendo? Amém? Todos entenderam? Então parece que tinha fogo nela. E em seguida, o mais complicado diz aqui, que depois de sardônio, e ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Olhe para cá. Tem movimentos militantes que dizem que Jesus era negro por causa da pedra de jaspe. Você imagina que outros movimentos militantes dizem que Jesus era, né? Porque tinha um arco-íris. Você já imagina, né? Terrível. Sendo que, primeiramente, a gente tem que fazer aqui alguns mitos. Todos estão me ouvindo bem? Amém? O arco-íris que a gente conhece, ele é um arco-íris meio redondo, né? Ele pega de uma ponta a outra da terra. Esse arco-íris, ele dava volta no trono. Então, ele era um arco-íris redondo, que estava em torno do
trono. Quem está me entendendo, amém? Ele era redondo. Outra coisa, esse arco-íris, a palavra original para o arco-íris é um brilho. Quem está me ouvindo bem? A palavra arco-íris é íris, vem da palavra íris, do grego íris, que significa um brilho redondo ou não redondo, de quaisquer cor, seja colorido ou não. Amém? Isso é interessante, irmãos, porque aqui é onde vem a ideia das auréolas dos anjos, né? Os anjinhos com auréola. Né? A gente quando fala assim, um arco-íris, uma auréola, a gente imagina os anjinhos, né? Bonitinho, andando assim, com aquelas argolinhas na cabeça. Não. A auréola na Bíblia, irmãos, a gente vê do anjo, da glória do ser celestial, é um arco-íris muito grande, com muito brilho. E detalhe, viu? O arco-íris, ele reflete cores, não é isso? Provavelmente, irmãos, não estou dizendo aqui, mas provavelmente esse arco-íris, ele refletia a glória da pedra do jaspe, e ele refletia o fogo flamejante da pedra de sardônio. Quem está me entendendo? De forma muito forte, redonda, não era fraquinho, não. O arco-íris, a gente olha para o céu, é bem fraquinho. Esse arco-íris aqui é poderoso, é grande. Então, quando você imaginar, está vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago. A gente canta isso aqui, né? A gente também que Jesus estava com arco-íris coloridinho. Não, é um arco-íris, uma auréola gigante ao redor do trono, pegando fogo, brilhoso, cheio de glória. Amém? E o que significa o jaspe, o sardônio e o arco-íris? Muitos teólogos falam isso aqui, eu concordo. Presta atenção. Isso aqui representa a glória de quem está sentado no trono. Amém? O jaspe, como ele brilha, representa a majestade e a santidade de Deus, ok? O sardônio, ele é flamejante, ele representa a ira e a justiça de Deus, amém? A natureza, irmãos, ela, por exemplo, ela revela a glória de Deus. O mar não é bonito, a praia, mas quando o mar está agitado, dá medo, é o mesmo ser, é a mesma natureza que criou aquilo ali, ok? É o mesmo ser que criou aquela natureza. E por último, o arco-íris, ele parece com uma esmeralda, né? Ele representa a graça e a misericórdia. Esse Deus, ele é majestoso, ele é poderoso, ele tem fogo, ele é flamejante, ele tem ira, ele tem justiça, ele tem juízo, mas ele também tem graça e misericórdia. Porque o arco-íris aqui, irmãos, ele aponta diretamente para Noé, capítulo 9, 13 a 17 de Gênesis. Você lembra? Deus disse que levantaria o seu arco, que não mais destruiria a humanidade com água. Amém? Então Deus, ele tem, escute bem, a partir daqui em diante, vamos ver a punição do mundo, vamos ver o desenrolar da história, e esse Deus que está sentado sobre o trono, vai ter um livro na sua mão, que ele tem santidade, majestade, ele tem ira e juízo, mas tem graça e misericórdia, tudo perfeitamente. Por isso que Apocalipse, irmãos, ele quer mostrar Deus em seus atributos no máximo. Por exemplo, Deus é amor, né? Não julgueis não. Deixe de julgar o irmão, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Do mesmo jeito que seu atributo de amor é 100%, o seu atributo de justiça também é 100%. Aí tem outros também que são chatos, né? Porque Deus vai te pegar, Deus vai te julgar, certo? Deus julga, irmãos, julga. Deus pune, Deus pesa a mão, mas Deus também é amor. Da mesma forma que Ele julga as pessoas, Ele também ama. Quem está me entendendo? Temos que saber dosar, não. Temos que saber botar em potência todos os atributos de Deus. Amém? Vamos continuar? O versículo 4 vai dizer: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olhe para cá, eu já vi tanta heresia nesse texto aqui, irmãos. Eu escutei um irmão, que eu acho que ele gostava muito do pastor dele, né, da denominação. Olha, meu pastor presidente, ele é uma bênção. Eu acho que ele vai estar entre um desses 24 aqui. Disse isso, né? Veja que absurdo, né? O que significa... Oi? Como é, varão? Não vai estar não, vai estar não. Não, vai estar não, não vai estar não. Eu sei, meu, tranquilo. Tranquilo. Então, o que representa, irmãos, esses 24 tronos, esses 24 anciãos?
24 dividido por 2 dá 12, não é isso? Me ajuda aí que eu sou em geografia, tá? Então, é uma piada, gente. Vai descontrair. Então, 24 dividido por 2 é 12. Então, 12 representa as 12 tribos, os 12 anciãos da tribo do Antigo Testamento, Judá, vai dizendo aí, vê se sabe. Judá, sim, Beldade, qual mal? Judá, Dan, Rúben, Levi, né? Por aí vai, né? Então, oi? Nebulon, Naftali, né? Então, as 12 tribos de Israel. E os outros 12 são os 12 apóstolos, né? Ah, pastor, então, e quando Judas morreu e colocou Matias, e Paulo não faz 13? Mas entenda, não é interpretação literal. Esses 24, 12, 12, representa a totalidade da igreja, totalidade. Ou seja, da igreja não, do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Diga, Lucas. Já escutei isso também. Para quem está em casa, o irmão Lucas está dizendo que escutou já a interpretação, que poderia ser profetas de renome, né, como Jeremias, profeta. Mas por que eu não acredito nessa interpretação? Eu vou dizer agora, tá bom, Lucas? Porque assim, os 24 anciãos são a totalidade do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Porque aqui vai mostrar que o povo de Deus está reinando com Cristo no céu. Amém? Isso aqui é uma representação muito séria. Agora, pense comigo, irmãos. Isso aqui a gente vê escancarado, escatologia inaugurada, realizada, que já aconteceu, e escatologia futura também. Porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O povo do Antigo Testamento, irmãos, foi salvo como? E aí? Jesus? Quem concorda? Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Pela fé, por Jesus, isso mesmo. Porque, irmão, isso aqui é muito interessante. Há muitas pessoas que acham que o povo do Antigo Testamento, foi salvo pela lei. Ninguém é justificado pela lei, irmãos. Porque ninguém consegue ser salvo pela lei. Romanos 3,20 vai dizer que a lei serve para que todo homem, bota mão na boca, se cale diante da lei. Porque, irmãos, ninguém consegue ser perfeito, somente Cristo Jesus. Olha que interessante. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso de número 4. Podemos ler? Hebreus é fácil, né? Você recebe. Hebreus capítulo 10, verso 4 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E agora? Todo mundo do Antigo Testamento está perdido. Porque é impossível, não serve, não presta, que sangue de animais pague ou cubra os pecados das pessoas, não é verdade? Isso é interessante, irmãos, porque antes da gente explicar isso aqui, eu quero aplicar para a nossa vida. Quero aplicar para a nossa vida. Para o dia de hoje também. Tem muitas pessoas que estão na igreja, que confessaram a Cristo como Salvador, é batizado, mas não são salvos. Não são salvos. Porque, irmãos, Abraão, pai da fé, ele creu, e isso foi imputado como justiça. Escute bem, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, ele é poderosíssimo, mas é pela fé em Cristo, tem que crer para ser imputado como justiça. Amém? Então, as pessoas do passado achavam que era só chegar, matar o animal e derramar. Se não cria no que estava fazendo de verdade, não salva, não serve de nada. Então, tem que ter cuidado, irmãos. Tem pessoas no nosso meio que são crentes de fachada. Tem pessoas no nosso meio, quer dizer, no meio de forma geral, né? Eu acho que aqui não tem nada, aqui é todo mundo crente de verdade, aqui é tudo salvo, amém? Povo crente. Né? Você que está em casa também, tome cuidado, viu? Então é isso, irmãos, é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Antigo Testamento, capítulo 3 de Gênesis, verso 15, vai dizer a promessa do proto-evangelho, do primeiro evangelho, vamos dizer o seguinte: olha, virá um que esmagará a cabeça da serpente, o pecado seria vencido, o diabo seria derrotado por Cristo Jesus.
E lá no capítulo 49, verso 18 de Gênesis, Jacó já estava nos seus fim dos dias, já estava descansado, estava com seus filhos, tinha tudo, mas Jacó não se sentia completo. Jacó disse: Senhor, na tua salvação eu espero. Ou seja, o povo do Antigo Testamento, ele olhava, irmãos, como diz lá em Hebreus, como sombra, distante, acenando a promessa. Cristo vem, a promessa é cumprida. E aí, tanto o Antigo Testamento valeu, como o Novo Testamento valeu. Desde o Antigo como ao Novo, as pessoas são salvas por Cristo, por graça e por fé. Amém? E fica muito claro isso. Então, tirando Lucas, porque eu não acredito, que eu vejo que essa interpretação é melhor, porque o Antigo Testamento e o Novo está aqui representado. As 12 tribos, os 12 apóstolos, os 24 anciãos. Ok? Vamos voltar para Apocalipse? Irmãos, estão gostando? Só o povo crente. Vamos continuar, irmãos. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e há também neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olhe para cá, isso aqui é importante. Coroas de ouro está na cabeça do povo, né? Desses 24 anciãos. Há algumas pessoas chatas, né? Que são metidas a teólogos, né? Tem aquela música: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Quem somos nós para coroar Jesus, né? Nós não coroamos, ele é rei eternamente, e somos vermes. Isso é baboseira, não sabe nem o que está dizendo. A ideia de coroar a Deus não é que estamos colocando uma coroa na cabeça. Primeiro, que não existe cabeça para botar. É depositar as nossas coroas. Porque a igreja, ela tem coroa sim. Se você não tem, lamento, viu? Eu tenho. Está guardada lá, só não está comigo ainda. A ideia, irmãos, de coroa é que alguém vai reinar com Cristo, com Deus na eternidade. Quem será esse alguém? A igreja vai reinar com Cristo nos ares, vai reinar com Deus nos céus. Então essas 12 coroas, essas 24 coroas na cabeça dos 24 anciãos, é justamente nós reinando com Ele. Amém? Isso é fantástico, meu irmão. Se você não se alegra, eu me alegro por você. Amém? Capítulo 3, 21, a gente leu que a gente vai sentar no trono. E se sentar no trono de glória, não é que você está num lugar, sai daí, Deus, faixa aí, vou sentar. Não, é isso não. Sentar aqui, irmãos, é o seguinte: eu vou descansar na glória, no poder de Deus. Compartilhar. Fala mais alto, por favor, para a gente escutar. Compartilhar da presença de Deus, irmão, no céu. Da glória de Deus, irmãos. Irmãos, a gente tem a glória de Deus na nossa vida? Tem. A gente tem a glória de Deus, tem dons? Tem. Mas não é completo não, irmãos. A gente vai receber muito mais lá no céu. Amém? Só para você ter noção, abra no capítulo 5, verso 10, por favor. Amém? E para o nosso Deus, o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Quem constituiu? Cristo. Cristo constituiu a gente como rei e sacerdote, irmãos, para reinar com Ele. Não é que a gente vai receber glória, não. Então, quando a gente canta coroamos a ti, ó Rei Jesus, nós estamos dizendo: a nossa coroa, Senhor, a tua presença, tudo é teu, estamos aos teus pés, nós depositamos porque estamos contigo. Oh, meu Deus, é muito bom. Né? Vamos continuar. Posso me empolgar, não? Se eu me empolgar, aí pronto. Diga. Você está adiantando um pouco do estudo lá da frente, mas eu vou pontuar, tá? Lá em Apocalipse, no capítulo 22, vai falar sobre um novo céu e uma nova terra. A ideia, irmãos, minha irmã, é que quando Cristo for restaurar tudo, é tudo mesmo. Ele não vai restaurar apenas as pessoas, não. Vai restaurar todo esse cosmos. A Bíblia diz que essa terra vai se enrolar como um livro. E Deus não vai mais destruir esse mundo com água, vai ser com fogo. A gente vai ver isso, hoje não vai ter tempo não, mas no próximo estudo a gente vai ver. Só para você ter noção, abra comigo aí. Versículo 6, verso 12. Eu não vou explicar, vou só ler, tá bom? Para você entender com a profundidade da coisa. Verso 6 e 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina
A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolher-se como um pergaminho quando se enrola, quando todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre que se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se ou se esconder? Você entendeu? Isso aqui é muito forte, meu irmão. Então, o juízo de Deus será sobre todos eles. A gente vai ver isso no final, né, sobre o milênio, quando tudo vai ocorrer, mas já adianto para você, tudo vai ser destruído, ou melhor, tudo vai ser renovado, tudo vai ser refeito, tudo vai ser novo. Novo céu e nova terra, ok? Ótima observação, Melidiana, ótima observação. A Melidiana aqui comentou que, pastor, o pecado, irmãos, ele não está só nos homens, não. O que foi que ele disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Depois do pecado, a terra começou a nascer abrolhos, mato, coisa ruim. Pronto, irmãos, sabe por que os homens tapam aqui para limpar esses matos aqui lateral da igreja? Então, graças a Deus, estamos fazendo concreto aqui, acabando com esses matos. Isso é pecado, irmão. Sabe? Então, até uma vez a gente... Você se Mutuxa lembra disso? A gente limpa no mato aqui, isso é por culpa de Adão. A gente limpa nos matos, né? Ô Jesus, só a graça. Amém? Exatamente. Exatamente. Pronto, você disse uma coisa interessante. Ah, irmãos, eu não quero entrar nesse assunto não aqui, não é complicado, só para você ter noção. Há uma discussão teológica tão boba, né? Diz assim, no céu a gente vai ter necessidades básicas, né, fisiológicas, a gente vai comer, a gente vai, né, espelhar alguma coisa. Tem essa discussão boba, né? Irmãos, o que você diz, pastor? Não sei. Porque comer é algo ruim? Não é, não é. Eu não sei se no céu a gente vai comer. Ah, pastor, a gente vai ter necessidade, vai precisar, porque come para não sentir fome. Certo, irmãos? Mas a Bíblia vai dizer que a gente vai comer da árvore da vida. Adão tinha pecado? Não, comia, trabalhava, vivia. Você entendeu como é interessante? Diga, Lucas. Eu vou expor isso depois, tá bom? Porque se entrar nesse aí, meu amigo, vai, né? Então, o Lucas está perguntando aqui se vai ser um novo céu, vai ser aqui, quem faleceu os testemunhos de Jeová, né? Eu vou só responder de forma básica. Não, não vai ser aqui. Vai ser uma nova terra, você está entendendo? Vai ser tipo assim, um novo lugar, mas não vai ser a mesma coisa. Tipo assim, eita, ali é bananeira, né? Ali, não vai ser isso não. E os testemunhos de Jeová é só graça. É. Matrix não, meu irmão, sai daí. Brincadeira. Rapidinho por vez, diga, irmão Nemara. Quando lembrar, você diz. Sim, diga. Trabalhava. Ele deu um nome aos animais. Ele cuidou da terra. Se o quê? Não é que é um trabalho leve. Também não é que seja pesado. É porque assim, a gente não tem como falar sobre isso, porque é uma dimensão fora de nós. Por exemplo, todos nós, irmãos, sofremos por causa do pecado. Falar sobre uma realidade sem pecado, a gente não sabe falar o que é isso ainda não. A gente sabe dizer que é muito bom. Porque veja bem, irmãos. Ai, meu Deus. Sabia que ia trocar nisso. Não, não. Não é agricultor, não. Existe, existe agricultor hoje por causa do pecado. Que tem que cuidar da. Não precisava, não. Irmã, ó, presta atenção, Vanessa, olha para cá. Não precisava. O que é agricultura? Agricultura é ter que manipular a terra, cuidar da terra, dar um jeitinho para dar certo. Não tinha isso, não. Tudo dava certo. Você está entendendo? Tudo era perfeito. Então, assim, rápido, calma, tem que ter ali, calma. Antes do pecado, antes do pecado. Depois sim, ele teve que cuidar. Depois sim. Depois sim. Exatamente, exatamente. Então, assim, rapidinho. Então, preste atenção.
Até esqueci o que eu estava dizendo. Sim, lembrei. O trabalhar, irmãos, hoje, quem gosta de trabalhar aqui, levanta a mão. Ninguém gosta de trabalhar, irmãos. Porque trabalhar hoje é um enfado, é um cansaço, por conta do pecado. Você está entendendo? Então, o Apocalipse nos dá a nova realidade, porque Adão, ele trabalhava, mas era pesado? Não é que seja pesado, é porque ele não tinha pecado. Irmãos, olha que interessante. Adão, ele deu nome a todos os bichos. Muitos dizem que Adão podia ser um super-homem, irmão. Não como aquele dos filmes, né? Mas um homem, irmão, sem pecado. Um homem sem problema. Ele não tinha problema nenhum. Ele tinha 100% da sua inteligente capacidade mental. É comprovado cientificamente, irmãos, que os homens têm isso aqui, ó. Einstein, sim. 5%, meu Deus, Einstein tinha 5%. E olha o homem inteligente que foi. Imagina Adão com 100% da sua capacidade mental. Ver Deus faz. Disse tudo. Ninguém consegue ver Deus ou contemplar a glória de Deus perto de si, porque morre, porque está no corpo perecível, na imortalidade. Adão não tinha isso. Amém? Então isso é muito interessante. Irmãos, imagina Adão, assim, só, meu Deus, vamos ver aqui. Adão está aqui, um tronco, ele arrancado com a mão só, sei lá, não sei, é forte demais. Adão era um super-homem, né? Diga, Vinícius. Não entendi, varão. Repete, por favor. Passageiro? Diferente, a gente não sabe, né? A gente não tem noção de como é que vai ser. Por exemplo, irmãos, a gente para se locomover, né? A gente precisa de carro, tal. Se a gente voar, a gente não sabe como é que vai ser, né? Muitos dizem que Adão sabia voar. Isso é especulação, né? Óbvio. Mas, irmãos, eu não duvido, não. Por que eu não duvido? Porque Adão, irmãos, era um homem perfeito, sem pecado. Você quer ver uma coisa? Jejum, ore, tenha mais intimidade com Deus. Você fica, né? Se achando, né? Aquela coisa toda. Imagina Adão, irmãos, sem pecado. Meu amigo, o homem era forte, viu? Posso continuar? Diga, Vanessa. Hum. Hum. Certo, certo. Nem se casam, nem se dão em casamento. Isso. Entendi. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu ouso dizer, meu irmão, que nós seremos melhores do que Adão. Melhores. Por quê? Escute bem. Deus criou Adão sem pecado, certo? Mas ele pecou? Ele pecou, né? Ele caiu. Então, Adão existia a possibilidade dele pecar. A possibilidade. É o que Santo Agostinho, ele fala, né? Que, né, posso pecar, né? Mas posso não pecar. Ou seja, eu posso pecar, mas não posso. Ele podia resistir. Então, Adão é o único homem que tinha livre-arbítrio. Era ele e Eva. Eles tinham livre-arbítrio de decidir se peca ou não peca. Hoje não. Hoje o homem é escravo do pecado. Quem consegue não pecar? Todo mundo peca, né? Sem querer, mas peca. Então, Adão, ele tinha a escolha de não pecar. Acabou pecando. Então, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Pelo segundo Adão, todo pecado cessará. Por quê? Porque nós não seremos mais apenas um homem sem pecado. Nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Você entendeu? Esse corpo vai ser transformado pela imortalidade. Vai ser perfeito. Porque, veja bem, casamento é algo bom? É algo bom, Vanessa. Né? Casamento é algo bom, não é algo ruim, não. Quem torna ruim é o pecado. O que torna ruim é a carnalidade. Né? Você quer ver uma coisa? Comer é uma necessidade fisiológica, não é isso? Jesus, ele comeu depois que ele ressuscitou? Comeu, você lembra disso? Jesus, quando ele apareceu para os seus discípulos, né? Que, Pedro, joga a rede, né? Mas não peguei nada, joga a rede da minha. Na segunda sua palavra eu vou jogar. Você jogou a rede, depois ele tem aquele diálogo muito famoso, muito bonito, né? Com Pedro, tu me amas, Pedro, né?
E ele faz o quê? Come pão e peixe com os seus discípulos, né? Então, assim, agora a questão é, veja bem, nós não precisaremos mais de companheira, nem de companheiro, né? Porque Deus olhou para a criação, viu, né, os animais, cada um com a sua companheira, né? E Adão não tinha. No céu nós teremos a glória de Deus, a companhia de Deus eternamente. No Éden não era assim. Deus, na viração do dia, que tinha contato com ele. Você está entendendo? Então, é a melhor resposta que eu tenho para dar, né? Nós não seremos transformados. Diga, irmã Lidiane. Exato. Opa, muito bom, muito bom. No Éden, né, Deus tinha um plano, né, de multiplicar, né, ser fecundo, né, de criar uma realidade perfeita, mas por causa do pecado, né? Exatamente, porque, irmãos, a sexualidade, a gente fala isso aqui sem medo, né? Ninguém é ingênuo, né? O sexo ele tem um propósito de glorificar Deus, né? Que é produzir, né? E ter relacionamento, ter intimidade, se tornar uma só carne. Então, se a sexualidade não tem um foco de tornar uma só carne, não glorifica a Deus, é pecado, né? Diga, Vinícius. Foi? Fugimos. Adão fugiu dos planos de Deus. Adão fugiu. Porque Deus não queria que ele fosse pecar. Deus nunca quer que ninguém peque. Deus quer que nós sejamos santos. Nós mesmos fugimos muitas das vezes quando pecamos. Mas é a graça, né, de Deus que tem misericórdia, né? Deus proveu um cordeiro. Gênesis 3:15, Deus mostrou a graça dele. Mas também mostrou a justiça. Sai do jardim. Né? Diga, irmã, foi quem? Diga, irmã Demara. Eita, diga. Exato. Porque assim, eu concordo e discordo da senhora. Pelo contrário, ele usou a inteligência para o mal. Porque a maldade, irmão, escute bem, o homem que peca, ou a mulher que peca, o ser humano que peca, meu irmão, ele não é burro não, viu? Você já percebeu, com a gente quando vai pecar, o homem quando peca, ele maquina, né, como diz Paulo diz, né? Ele maquina, ele já organiza como vai ser a desculpa. Vamos, por isso que eu acho fantástico como Jonathan Edwards fala assim, Senhor, me perdoa pelos meus falsos arrependimentos. Tem pessoas, irmãos, que pecam, já maquina aqui, quando eu pecar, mas eu peço perdão, dou um jeitinho. Isso é terrível. Né? Isso é terrível. Porque Adão, escute bem, Adão ele tinha 100% da sua capacidade mental, mas ele não conhecia o discernimento do bem e do mal. Isso quer dizer o quê? Que ele era ingênuo? Não é isso. É que ele não provou do que era ruim. Não tinha mal dentro dele. Então eu quero saber o que é mal, aí eu vou saber, porque dentro dele ele sabia o que era bom, sabia? Só faltava o quê? O mal. Botou para dentro, bagunçou tudo, né? Posso continuar para a gente ir cada hora, né? É bom, né? Agora, para eu me achar aqui vai ser bom. Versículo 5, vamos para o versículo 5, irmãos. Do trono saem relâmpagos, vozes trovões, e dentro do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso aqui, irmãos, é autoridade, certo? Porque você vai ver muito isso aqui, trovões, relâmpagos, né? Voz de muitas águas. Você vai ver isso nas 7 selos, dentro do trono aqui, nas 7 taças, nas 7 trombetas. Eu vou estar explicando isso mais à frente. Vai falar muito sobre isso. Por quê, irmãos? É importante enfatizar isso aqui. Porque em seguida vai desatar os 7 selos, que é a história de Cristo, da primeira vinda até a segunda vinda, até o juízo final. Agora veja bem, você já conheceu alguma história de um rei que tem majestade, que é poderoso, né? Um rei que tem justiça, ele julga as pessoas, né? E um rei que ele até tem misericórdia para alguns, mas ele não tem autoridade. Isso é interessante. Vamos trazer para os nossos dias. Tem político que manda, mas não tem autoridade. O que é autoridade? Ele tem força. Ele tem aquela coisa assim, tem respaldo para fazer isso. Ele tem respaldo, ele tem, como posso dizer, ele tem moral para fazer isso. Então, Deus tem essa moral,
Né? É isso que o texto está querendo dizer, amém? Fantástico, o que a irmã Lídia disse agora. Deus ele submete às suas próprias regras. Irmãos, por exemplo, pense comigo. Deus poderia, por exemplo, salvar os homens, se quiser salvar, sem mandar seu filho para a terra? Poderia. Poderia. Ah, mas isso seria injusto. Quem é você, ô criatura, ô barro, para falar para o oleiro? Por exemplo, lá em Romanos 9. Ah, mas Deus salva um, escolhe outro, é injusto. Quem é você, ó barro, para falar para o oleiro? Né? Deus é soberano, irmãos. Se Deus quiser apagar essa existência agora, pum, Ele apaga. A gente não vai nem saber. Mas Deus ele é tão bom, Ele é tão justo, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele vem em carne, né? O que Deus preparou para o homem, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu o coração. Deus faz um plano da redenção, um plano perfeito. Vem em carne para mostrar que é homem, mas não deixou de ser Deus, porque Ele fez milagres e perdoou pecados. E nesse plano Ele morre. E quando acha que é o fim, porque ele é homem, mas Ele mostra que é Deus e vence a morte. Meu irmão, Deus é fantástico, né? Vamos continuar? Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui vai ser complicado, a gente vai resolver isso aqui para encerrar, tá? O que é o mar de vidro? Vou adiantar aqui. Mar, muitas das vezes, na literatura apocalíptica, se representa nações, mas o caso não é aqui, nações. Mar de vidro, irmãos, se você abrir, vamos ler? Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 7. Os irmãos estão cansados? Estão gostando, né? Capítulo 7 de 1 Reis, versículo 23. Vamos ler? Diz assim: fez também o mar de fundição, redondo e de 10 côvados, de uma borda até outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas, 10 de côvados e por aí vai. Olha para cá. Volta para Apocalipse. O que é, pastor, esse mar de vidro? Mar de vidro aqui, irmãos, era um tipo de, como posso dizer, bacia grande, gigante, no tabernáculo, né? No templo, que Deus mandou criar para que os sacerdotes se lavassem antes de entrar para adorar ou derramar o sangue dos animais, aspergir o sacrifício em prol do povo. Ou seja, para adorar a Deus tem que se santificar. Isso é interessante, né? Não poderia entrar de forma impura. Irmãos, eu conheço tanto crente que canta na igreja, prega, vem para a igreja, tão impuro, não tem entendimento que para vir para Deus tem que parar no pátio, né? Tem que chegar lá. Se tem responsabilidade diante de Deus, aí que tem que se lavar mesmo, né? Volto para Apocalipse. E por que está dizendo que tem um mar de vidro, irmãos? Porque em seguida, no versículo 6, ele vai dizer: há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono. 4 o que, irmãos? No meio do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, ao terceiro tem um rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Olhe para cá, meu irmão, que interessante. Isso aqui dá um nó na cabeça da pessoa. O que são esses 4 seres viventes, irmãos? Primeira interpretação mais majoritária que as pessoas têm é o seguinte: que esses aqui representam a totalidade da criação. Ele vai dizer que o leão, ele é o rei da selva, dos animais selváticos, né? O boi, né, o novilho, né? Vocês gostam de rir de mim, né? Novilho na sua infância. O novilho, o bezerro, ele representa força e representa os animais do campo, né? Os animais mais domésticos, aquela coisa toda. O homem representa o quê? A humanidade, né? O ser humano, a criação. E a águia representa os animais, né?
os pássaros que voam, né, as aves. Agora, só tem e por que eles dizem isso? Porque eles vão dizer que, capítulo 19 de Salmos, a criação louva a Deus, né, toda a criação. O Salmo 133, eu acho que é o verso 22, diz que tudo está proposto para adorar a Deus, aquela coisa toda. Agora, tem um problema com essa interpretação. Vocês estão esquecendo de alguma coisa, não? E os animais aquáticos? Né? Tem um problema. Não tem representatividade aqui, para mim é um problema. Outra representação é que os pais da igreja, eles diziam muito isso, né? Os primeiros cristãos, né? Primeiros pastores, que esses 4 seres viventes representavam os 4 evangelhos, né? Uns dizem que Mateus era o leão, porque o leão é o rei, né? O rei, né? O filho de Davi, que o evangelho de Mateus quer mostrar Jesus como o rei prometido, né? Uns vão dizer que Marcos, ele representa o boi, né? Que é aquele, né, o sofredor, humilde, né, o Jesus que no deserto teve fome, né, foi perseguido por feras. Lucas, ele representa o homem perfeito, né, o filho do homem, por isso que ele tem a aparência de homem. E João, ele tem a aparência de águia, porque ele veio do céu, né, ele veio do céu e subiu, né, representa Jesus como filho de Deus. Agora, irmãos, é interessante, mas na minha opinião, qual é a interpretação mais próxima disso aqui? Para mim, são querubins. Querubins. Abra comigo, por favor, lá em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel. E aqui, para a gente encerrar, a gente vai ver, a gente não vai ter um estudo, exaustivo sobre os anjos. Mas, irmãos, a Bíblia fala como os anjos são, tá? Fala como os anjos são. Ezequiel capítulo 1. Vamos ler do verso 4 para adiantar, tá bom? 1:4, Ezequiel. Diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, parecia com homem, não era homem, parecia com homem. Cada um tinha 4 rostos, quantos rostos? Como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Olha para cá, vamos só recapitular aqui. Estava lá uma nuvem, uma tempestade, um fogo do nada, que eu nunca vi tempestade sair ter fogo, né? Sai chuva, né? Mas tinha fogo, irmão Tuxa, lá no céu. Dentro do fogo sai um bicho, como fosse uma brasa, né? E esse bicho, ele parecia um homem, o formato do corpo, mas não era um homem. Ele tinha 4 rostos, isso é bizarro, meu irmão. Ele tinha 4 rostos. Vou explicar como é isso aqui. O pé dele, irmãos, presta atenção, o corpo humano tem um pé direito e o pé esquerdo. Ele só tinha pé direito. Já imaginou o pastor com 2 pés direitos? Que bizarro assim, trouxa, né? E não somente isso, os pés eram como de bezerro, como de boi, pata de boi, que bizarro, assim, torto, irmãos, né? Vamos continuar, ok? E os pés eram como um bronze polido, verso 8. Debaixo, tinha 4 asas, né? Tinha 4 asas, verso 8. Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos 4 lados, assim todos quanto tinha rostos e asas. Olha para cá, ele tinha 4 asas, né? 2 e 2, e debaixo tinha a mão de homem, uma mão debaixo da asa desse anjo, né? Verso 9: estes se uniram uma à outra, não se viram quando iam, cada qual andava à sua frente. Olha para cá. Irmãos, por exemplo, eu estou aqui, me chama aí, Lucas. Eles não se viravam quando olhavam, era assim, ó. Você entendeu que bizarro? Aquela cena assim, aquele ser esquisito, né? Verso 10: a forma de seus rostos era como de homem à direita, presta atenção. Os 4 tinham rostos como leão, à esquerda, que era leão.
rosto de boi, também rosto de águia dos 4 cantos. Ou seja, homem, boi, leão e águia. Que coisa esquisita, né, irmãos? Verso 11. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro, também 2 cobriam seus corpos deles. Enfim, verso 12 para encerrar. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viraram quando iam. Os aspectos desses seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Ou seja, além de eles não se virar, eles se moviam como relâmpagos. Imagina que cena que Ezequiel viu. Vou chegar lá. Não, isso aqui, vamos lá. Esse que a irmã Vanessa está dizendo é o seguinte, que existem níveis de anjo. A Bíblia não fala sobre níveis de anjo, a Bíblia não é clara só falar sobre isso. Não fala assim, de tipos de anjo, né? Arcanjo, só tem um arcanjo na Bíblia, pode ser que exista mais, que é o arcanjo Miguel. Judas capítulo 1, verso 9, tá bom? Então assim, só para encerrar isso aqui, irmãos, você vê também lá em Isaías capítulo 6, verso 1, os querubins que cobriam, tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os seus pés. Ou seja, irmãos, esses seres aqui não é para representatividade, isso aqui são seres celestiais. Volto para Apocalipse. O que é que esses seres estão fazendo? Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, lembra? De Isaías, né? Estavam cheios de olhos, lembra dos olhos, né? Ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Olhe para cá. Lembra que no versículo 6 tem um mar de vidro, que os sacerdotes lavavam as mãos, se purificavam para adorar. Esse mar de vidro aqui está explicando, está exemplificando que esses 4 seres viventes estão de dia e noite, em toda a eternidade, adorando a Deus. E o mar de vidro significa santidade. Esses seres santos, santos e seres puros estão adorando a Deus na beleza da sua santidade. Isso é fantástico. Amém? E é interessante, irmãos, porque você vê a mesma coisa lá em Isaías, né? Capítulo 6. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora, só uma observação, tá? Ele diz que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Você lembra no capítulo 1, graça e paz, lá, né? Capítulo 1, versículo 4, graça e paz daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Eles estão adorando o Cordeiro, estão adorando a Deus. E para encerrar o verso 9, ele diz: quando estes seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Lembra? Ele está dando glórias ao que está sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, ao Pai e ao Filho. O testemunho de Jeová pira nesse momento, né? Deus não é Deus não, tá? Os 4 seres viventes da eternidade estão adorando desde a eternidade, tanto o Pai como o Filho. Versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O Verbo. Deus criou no plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encerramos aqui. Próxima semana, a coisa esquentar mais ainda, que os seres vão ser abertos. Alguém tem alguma pergunta?
Ficou claro? Pode fazer agora se quiser, meu irmão. Pergunta. Tá bom. Então, meus irmãos, Deus abençoe a igreja, que nós possamos guardar essa mensagem no coração. Na próxima semana tem mais. Que os irmãos, se quiser ler durante essa semana, você que está em casa também, o capítulo 5 e o capítulo 6, leia para a gente ficar aqui mais familiarizado com o texto. Diga, irmã Lidiane. Exato. Digno é ele. As coroas que foram depositadas, justamente isso, a gente não merece, é ele que merece. E outra coisa, né, irmã Lidiane? Pense comigo. Os 4 seres viventes, que são querubins, responsáveis por adorar a Deus, totalmente santos, que têm um bar de vidro, representando a santidade deles, a pureza que eles têm. Adora a Deus desde a eternidade. Você acha que os apóstolos, digamos assim, né, vai dizer o quê? Eu também vou adorar. Se eu que sou eu, né? Estou aqui com essas coroas na cabeça, e eles que são puros, puros, puros adoram, quem sou eu para não adorar? Quem sou eu para não adorar? Isso aqui, irmãos, é fantástico, porque a gente deveria chegar na igreja para adorar a Deus com um coração tão grato. Sabe, irmãos, com temor, irmãos, seres viventes, que são seres puros, que nunca pecaram, desde a eternidade eles foram criados por Deus para adorar o santo nome do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono, adoram a Deus de forma sublime. E tem crente que não quer adorar a Deus, vai entender, né? Então, irmãos, Deus abençoe. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não? Deus abençoe a igreja. Por favor, Vinícius, pode desligar.